a quem devo apresentar-vos como uma virgem pura. Veja aqui, Paulo está dizendo que ele ainda vai apresentar a virgem pura ao Mashiach. 2 Coríntios 11. Oxalá, primeiro versículo, oxalá podeis suportar um pouco a loucura da minha parte. Mas não há dúvida, vocês me suportais. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Desposei-vos ao esposo único, ao Mashiach. Ainda não houve casamento, é a minha resposta. O casamento está programado, tem data. A data do casamento é o arrebatamento. Mas ele é noivo. Entende o que eu estou pregando? No momento ele é noivo. Eu queria saber. A pergunta dele é boa. Como é que fica, ele fala Jesus, que se casar com uma prostituta pode dar carta de divórcio. Mas se a mulher adulterar, aí ele pensando, aí Jesus não pode dar divórcio para essa mulher? Ele é obrigado a viver com essa mulher adúltera para sempre? A pergunta dele é boa, nesse ponto aqui é. Eu achei a pergunta dele boa e fiquei meditando dias e dias nessa pergunta dele. Como responder essa pergunta? Fiquei meditando. Como vou responder essa pergunta? Né? E graças a Deus eu estou aqui com a resposta para essa pergunta. Casou com a prostituta, dá carta de divórcio. Mateus 19:19. Sim. Casou com uma mulher virgem, ela adulterou, não dá carta de divórcio. Sim, não há divórcio. Como fica o homem? O homem vai viver sozinho. A mulher, se o homem adulterou, ela vai viver só. Só pode casar se houver a morte. A morte é que separa o casal. Ou seja, para um novo casamento. Mas o adultério destruiu o casamento, já não convém viver junto. No caso de Yahushua Mashiach, a Igreja Católica cometeu adultério contra ele no Concílio de Nicéia, já que o William Branham disse que a Igreja casou com o Estado no ano 325. Já que ele disse isso, então Yahushua está casado com a Igreja Católica? A igreja que começou em Jerusalém, lá em Atos 2, hebreia. Essa igreja cometeu adultério lá em Nicéia? É a pergunta. Né? A igreja de Jerusalém é composta de 12 apóstolos, e Pedro é o pastor dela. Né? Apacenta as minhas ovelhas. Vocês 12, vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28. Essa igreja de Jerusalém primitiva, essa desapareceu com a morte dos 12 apóstolos, não existe mais. A de Jerusalém, que pregava o pastor, que tinha a chave do reino dos céus, era Pedro, o evangelho da circuncisão. Essa igreja desapareceu. Ela volta, eu acredito que essa igreja de Jerusalém, ela volta. Ela volta quando? Ela volta quando o terceiro templo for construído. E começar a matar a vaca vermelha, aí Moisés e Elias vêm pregando o mesmo evangelho de Pedro do dia de Pentecostes para 144 mil que serão salvos. Israelitas. Então, a igreja de Jerusalém, ela desaparece. Com a morte dos 12 apóstolos. A igreja antiga, aí ela começa com Paulo. Com as 14 cartas de Paulo aqui. Eu quero ler um texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 11. Né? Quero começar lendo esse texto aqui. E eu já logo vou adiantando. O noivo ainda não casou, não. E Yahushua ainda não casou, não. O casamento é pela meia-noite, quando a porta fechar. Após o grito da meia-noite, a porta fecha. As 5 virgens, sábias, prudentes,
entrarão nas bodas. Então, ainda não houve casamento. Ainda não houve casamento, é a minha resposta. O casamento está programado, tem data. A data do casamento é o arrebatamento. Mas ele é noivo. Entende o que eu estou pregando? No momento ele é noivo. 2 Coríntios 11. Oxalá, primeiro versículo, oxalá podeis suportar um pouco a loucura da minha parte. Mas não há dúvida, vocês me suportais. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Deus. Desposei-vos ao esposo único, ao Machia, a quem devo apresentar-vos como uma virgem pura. Veja aqui, Paulo está dizendo que ele ainda vai apresentar a virgem pura ao Machia. Ou seja, o grupo de Paulo. Quantas pessoas seguiram Paulo? Quantas pessoas foram batizadas em nome de Yehoshua Mashiach no Evangelho de Paulo? Quantas mulheres seguiram a Paulo com véu na cabeça, lavando os pés em casa? 1 Timóteo 5,10, o véu, 1 Coríntios 11. Boas donas de casa em Tito. Paulo escreveu isso. Quantas mulheres seguiram a Paulo? Quantos varões seguiram a Paulo? Quantos milhares? Nesses milhares que seguiram a Paulo no primeiro século, será selecionado a virgem pura. Nem todos que estavam no Evangelho de Paulo foram virgens puras. Eu quero que você entenda isso. Que o casamento não aconteceu. Que Deus envia mensageiros. E esses mensageiros, eles reúnem seus grupos. E quando houver o arrebatamento, os que forem achados fiéis, puros, virgens puras, desses grupos, por exemplo, eu vou dar aqui, não digo que Paulo teve esse número. Vamos supor que Paulo teve 50 mil pessoas na terra toda. Aí desses 50 mil pessoas, eu estou só supondo, aventurando, não estou afirmando nada, entenda. É uma estimativa. Vamos supor que de 50 mil pessoas que estavam na igreja de Paulo, ali umas 300 eram puros. Pronto. Quando houver a ressurreição, das 50 mil pessoas que seguiram a Paulo, se é que teve 50 ou mais ou menos, eu não sei, e só 300 foram virgem pura para as bodas do Cordeiro, para o casamento do Cordeiro, só vai levantar do pó da terra. Esse número, então, se foi 50 mil que seguiu a Paulo. Aí você toma cada mensageiro que veio, Francisco de Assis, Pedro Valdo, São Patrício na Irlanda, além dos 7 principais mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Paulo em Éfeso, Martim, Irineu em Esmina, Martim em Pérgamo, Columba em Tiatira, Lutero em Sardes, Wesley em Filadélfia e William Branham em Laodiceia. Aí dentro de cada era, há gerações e há os mensageiros. Aí também com esses mensageiros, John Kelks, Charles Finney, William Button, William Carey, Hudson Taylor. Aí vai. João Calvino. Aí vai. Dwight Moody. Aí vai. Cada homem juntou um grupo. Ele tinha influência, ele tinha eloquência, ele tinha poder na pregação dele. Então, se dentro desse grupo tinha 10 mil, 50 mil, 1 milhão de pessoas, Deus sabe quem são os fiéis, porque dentro de cada grupo sempre tem 3 classes de crente. Não pregou, lembrando? O crente, o manufaturado e o incrédulo. Não pregou Pedro? O justo, o ímpio e o pecador. Pedro também pregava 3 grupos. Eu também prego 3 grupos. Se isso aqui virar grupos, haverá os puros e os impuros, os fiéis e os infiéis. E eu devo dizer que o noivo não casou ainda não. Ainda não houve o casamento. Por quê? Que Mateus 25,6 diz que pela meia-noite ouve-se o grito, aí vem o noivo.
À meia-noite aí vem o noivo e da meia-noite até 6 da manhã, da 0 hora até 6 da manhã, ainda deve haver uma aurora. Deve haver uma aurora. Oséias 6:3 fala sobre essa aurora, não? Certo como a chuva e o aguaceiro que ensopa a terra, e Jeová Deus virá, certo como a aurora, na aurora, Ló, sua mulher, que virou estátua de sal, suas duas filhas foram tiradas de Sodoma na aurora. Estamos esperando a aurora. Ela tá aí. A partir da 0 hora ela pode vir, é quando o noivo vem. Então ele não casou, é a minha resposta. Ele não casou com prostituta, Yehoshua, e ele não casou com igreja adúltera, que é a igreja católica. Apocalipse 17 fala isso. Ela é a mãe das prostituições. Aí você pega aí, eu estou explicando bem direitinho. O que é a igreja hebreia de Jerusalém que desapareceu com os 12 apóstolos. Essa sumiu, essa volta com Moisés e Elias. Só há 5 manifestações de Elias. Primeiro Elias, segundo Eliseu, terceiro João Batista, quarto William Branham, quinto Moisés e Elias. Mas o irmão Branham disse que entre aí o quarto Elias, que foi William Branham, e Moisés e Elias por 144 mil, há ainda uma mensagem da palavra original que vem, né? Não digo que sou eu estou só pregando. É Deus que decidirá se ele vai confirmar o que eu prego ou não, aí é com Deus. Eu sei que o que eu prego espanta. Eu sei que o que eu prego, eu ouço, você não tem misericórdia. É sem misericórdia. Agora é juízo. É tempo do julgamento começar pela casa de Deus. Juízo. Quem está divorciado, casado, divorciado com divorciado é juízo. Você está perdido, homem e mulher. Viúva, casado com homem divorciado, homem viúvo, casado com mulher divorciada, você está perdido. E toda essa união ilegítima, você está perdido, é um julgamento. Eu prego juízo. Eu prego juízo, agora eu dou oportunidade. Eu não sou radical, extremista. Eu dou oportunidade. Se você achar uma escritura na Bíblia que diz que se uma mulher adulterar, o homem pode casar de novo, me dá aqui. Manda para mim.